Peraí. Tá ligando aqui, ó. Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, às pessoas que nos assistem. Em nome de Deus, declaro aberta a terceira sessão do biênio 2019. Coloco a ata número 03, isso aqui. A ata. Coloco a ata número 03 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, o contrário que se levante. A ata número 03 de 2019 está aprovada por todos os vereadores presentes. Peço à secretária Angélica que abone a falta do vereador Jurandir, por motivos particulares dele, e a falta do vereador Samuel, que está em viagem a Curitiba. Peço a Angélica que dê início à sessão, lendo as matérias que se encontram nesta casa. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores Samuel José Tomé e Daniel Paulo Duarte, assim como os demais edis abaixo assinados, no uso de suas atribuições regimentais, em especial o artigo 138, do regimento interno, após deliberação do plenário, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer que seja determinada a expedição de ofício ao Poder Executivo Municipal para que preste informações no prazo de 30 dias sobre qual a empresa responsável pela distribuição das cestas básicas aos funcionários públicos municipais de Icaraíma no final do ano de 2018. Qual o valor da multa aplicada a esta empresa e a data de pagamento da multa? Quais ações foram tomadas para com a empresa? E no que será utilizado o valor da multa? Referidas informações são necessárias para atender aos reclames dos funcionários públicos municipais que se sentiram lesados com o fato. De outro ponto, o pleito trata-se do exercício das prerrogativas do cargo de vereador e a necessidade e obrigação de fiscalizar, acompanhar e obter informações relativas aos atos do Executivo Municipal. Sendo só o que tínhamos a requerer no momento, aproveitamos o ensejo para externarmos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Samuel José Tomé e Daniel Paulo Duarte. Projeto de Lei 11/2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula autoriza o chefe do Poder Executivo a fazer concessão de uso de bem público. Projeto de Lei 10/2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula autoriza a abertura de créditos especial para provável excesso de arrecadação e dá outras providências. Projeto de Lei 9/2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro e dá outras providências. Projeto de Lei 8/2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro e dá outras providências. Projeto de Lei 7/2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula autoriza a abertura de créditos especiais por provável excesso de arrecadação e dá outras providências. Projeto de Lei 6/2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula inclui inciso 1A e 3A ao artigo 276 da Lei nº 6 de 2003 e altera o artigo 8º da Lei 650 de
2011, dando outras providências. Projeto de Lei 5/2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de créditos especiais para provável excesso de arrecadação e dá outras providências. Projeto de Lei Legislativo 1/2019, de autoria do Legislativo Municipal. Súmula. Concede reposição anual subsídios dos vereadores e do presidente para o exercício de 2019, em conformidade com o artigo 2º da Lei Municipal de 2016, 37 e 10 da Constituição Federal, dando outras providências. Projeto Legislativo 2/2019, de autoria do Legislativo Municipal. Súmula. Concede reajuste aos servidores do Poder Legislativo Municipal de Icaraíma e dá outras providências. Encaminho o projeto número 06 para as comissão. Encaminho o projeto número 07 para as comissão. Encaminho o projeto número 08 para as comissão. Encaminho o projeto número 09 para as comissão. Encaminho o projeto número 011 para as comissão. Tendo encaminhado os projetos para a comissão, passo para o grande expediente, aonde o primeiro vereador inscrito, senhor vereador Daniel. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, como primeiro secretário, que colocasse o requerimento na ordem do dia. Coloco o pedido do vereador em discussão. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma cópia do requerimento, eu gostaria de mais uma semana para analisar melhor o requerimento. Peço para a secretária Angélica para que providencie a cópia, então, para o vereador Leandro e demais vereadores para que nós dá início a ela. Senhor presidente, se possível, já que a gente não tem nenhuma cópia, deixar para as comissões fazer o trâmite legal, trâmite que é regimental. Não sei como é que pode, o jurídico, se nós pode suspender a sessão ou pede para... Senhor presidente. Requerimentos aos quais foi forçada a discussão serão encaminhados à ordem do dia da comissão. Definitiva da deliberação contrária. Mas aí, caso a justiça do vereador, deve pedir dele ao plenário. A princípio, depende a discussão do plenário. Requerimento não é matéria normal, doutor? Ele não mantém o trâmite normal? Só a única diferença? Tá, mas o que de regimento aqui, o requerimento, ele deve ser encaminhado às comissões, quando ele é... Se alguém requerer, ou o procedimento natural ele ir para as comissões?
Não, sim, mas eu acho que no regimento não é que o requerimento tem que, não é matéria natural do... Qual que é os requerimentos que mais começou? Nenhum? Qual a diferença de um e de outro? Só para mim ter... Senhor presidente, continuando a discussão, eu gostaria de pedir aos meus amigos que eu e o vereador Samuel entramos com esse requerimento apenas para informação. E eu gostaria de pedir a cada um dos nossos companheiros aqui, vereadores, se puderem votar favorável a esse requerimento, que a gente quer saber, em nome de todos os funcionários da prefeitura, de quanto foi a multa aplicada a essa empresa, que dia que ela pagou, no que vai ser usado esse dinheiro, e quais as sanções tomaram. Isso aí é para o bem de todos os funcionários da prefeitura, é só a título de informação. Então, eu gostaria de pedir que todos pudessem votar favorável. Tá aí, nós já vamos providenciar uma cópia daquela questão das cestas básicas, né, que eram para ser repassados R$200, foi repassado uma cesta básica, e muitos funcionários reclamaram. Eu e o vereador Samuel chegamos aí ao Ministério Público, e a prefeitura ela deu uma multa à empresa. Então eu peço encarecidamente que cada vereador que está aqui, se puder, apenas para conhecimento. Eu acredito que nenhum vereador vai ser contra o conhecimento de todos, porque a prefeitura vai ter 30 dias para responder esse requerimento. E eu gostaria de pedir encarecidamente a todos os vereadores, é apenas para conhecimento. Se não passar, infelizmente, nós prefeitura, eu e o vereador Samuel, e requerer, como se diz, pessoalmente, vão ser obrigados a dar, e por aqui é uma maneira mais democrática. A gente está pedindo por documento, para ficar uma coisa com mais clareza. E eu acredito que quem é a favor dos funcionários da prefeitura vota favorável a esse requerimento, para ter pleno conhecimento de todos os funcionários o que aconteceu. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero deixar bem claro que eu não sou contrário ao requerimento, só acho que a forma que está sendo feita não é o que é regimental. Mas, senhor vereador, nós temos o jurídico desta casa e ele está falando que é legal. Eu acho que é uma regra da casa, né? A gente põe em plenário o pedido do senhor e o pedido do vereador Daniel. Então, eu vou colocar o pedido do senhor em votação e depois eu coloco o dele. A senhora quer falar alguma coisa, senhora? Senhor presidente, eu só gostaria de me posicionar aqui, porque eu acho que eu compreendo um pouco da posição de cada colega aqui. Primeiramente, gostaria de parabenizar o colega Daniel e o colega Samuel, que hoje não está aqui presente, pelo requerimento. Acho que todos os requerimentos aqui, eles não saem daqui com o objetivo de prejudicar ninguém, muito pelo contrário, mas de esclarecer. E daí, semana passada, parece-me que o Samuel colocou algumas questões que o requerimento se propõe, e são várias questões, e realmente ele não estava aqui na nossa mesa, ele chegou agora a ser lido aqui pela secretária, e foi então que o vereador aqui comentou comigo que ele não tinha conhecimento exato do que estava sendo questionado nesse requerimento. Eu também não tinha exatamente, ainda não li ainda, também não tenho conhecimento exato do que está se questionando. E eu, por já ter encaminhado requerimentos à prefeitura, eu tenho conhecimento de que um requerimento demora, às vezes, mais de 30 dias para ser respondido aqui para essa casa. E daí, às vezes, o que a gente pode, de repente, pensar, e aí é onde eu me questiono, se não é possível a gente ler melhor esse requerimento, analisar e talvez pensar na possibilidade de trazer para a semana que vem, não com o intuito de não mandar para a prefeitura, mas com o intuito de se pensar se até semana que vem nós não temos essas respostas aqui na nossa casa. Porque às vezes a gente consegue uma resposta em uma semana de uma coisa que a gente vai ter que esperar por um mês por resposta, que às vezes nem vem a contento essas respostas. Eu falo por experiência própria, porque eu já enviei vários requerimentos à prefeitura. Mas, de toda maneira, é uma questão para se pensar no plenário. Eu entendo o posicionamento dos dois colegas aqui nesse sentido. Eu acredito que não é para derrubar requerimento nenhum, até porque isso nunca aconteceu aqui, e eu espero que nunca aconteça. Mas é mais no sentido de ver se a gente consegue olhar melhor para esse requerimento e pensar se, em uma semana, talvez, o Leandro, como líder do governo aí,
né, executivo, ele consiga essas respostas aí em prontidão para nós essa semana que vem. Senhor presidente, se eu me permitir novamente, até porque eu tenho algumas respostas da semana passada que foram questionadas, mas como eu não tinha acesso ao documento, eu não posso saber se são respostas integrais que não são necessárias ao questionamento. Eu comprometo que ia trazer a resposta semana que vem, mas eu gostaria de mais uma semana para ler o documento e, juntamente com o prefeito municipal, trazer todas as respostas que os vereadores precisam. Eu entendo, senhores vereadores, o questionamento de vocês, mas esta casa eu acho que existem algumas leis e tanto o vereador Leandro como o vereador Daniel têm o direito de fazer o seu pedido. Então, se os dois não puderem entrar em acordo, a gente tem que colocar em plenário para a gente decidir. Que eu não vou desobedecer nenhum e nem o outro. Senhor vereador Leandro, se a gente suspender por 5 minutos a sessão, daria tempo do senhor ler o requerimento? Seria um acordo assim? Eu precisaria das respostas, né? Então eu queria levar até o prefeito municipal e trazer a resposta já na segunda-feira, até para não ficar com esse prazo de 30 dias aí para responder, senhor presidente. Resposta faltando alguma coisa e estando no requerimento, ele tem que responder exatamente como está aqui. É apenas para título de conhecimento, senhor vereador. Não, sim, até eu peço mais uma semana. Se não vier com o tempo, pode mandar o... Eu não estou, senhor presidente, deixar bem claro aqui que eu não estou me posicionando contra o requerimento, só essa semana aqui. Senhor vereador, mesmo o senhor trazendo, vamos fazer uma garantia, uma coisa mais segura, né? Com o documento fica melhor as coisas, a gente podemos apresentar depois o requerimento vindo direto da prefeitura, vamos ter um documento, não apenas em palavras, né? Que às vezes a pessoa fala uma coisa, às vezes muda, e se a gente ter a resposta do requerimento escrito, nós vamos ter aqui como mostrar ao funcionário que está em dúvida sobre isso, uma resposta e uma cópia para ele. Muito obrigado. Senhor vereador Leandro, o senhor decide, o senhor deixa para a semana que vem ou o senhor quer que coloque? Eu gostaria que colocasse, senhor presidente, para a gente ter, pelo menos já está garantido o protocolado. Pode colocar em plenário, senhor presidente. Coloco o pedido do excelentíssimo senhor vereador Leandro em discussão para que retire o requerimento do vereador Samuel e Daniel de plenário. Senhor presidente, é para retirar o requerimento por uma semana para que ele possa trazer os esclarecimentos nesse prazo e caso ele não traga, que a gente possa colocar esse requerimento e enviar à prefeitura conforme o vereador deseja. É isso. Sim. Não é tirar de pauta para sempre, é voltar na próxima semana. Nós estamos tirando ele de pauta para vocês decidirem. Nesta sessão. Estamos tirando de pauta, estamos tirando um pedido do vereador, não. Nós estamos tirando o pedido do vereador Daniel, do pedido do requerimento de pauta dessa semana. Ok. É o pedido do vereador Leandro para tirar dele de pauta. Com permissão, eu particularmente não como esse, mas por outro lado eu entendo a situação do vereador Leandro também, porque esse documento deveria estar aqui na mesa, né? Antes que ele pudesse ter conhecimento, enfim. Mas até porque indo hoje ou segundo, ele vai chegar lá no prefeito, não vai? Tem que chegar. Vai chegar. De um jeito ou de outro ele vai chegar. Então, eu vejo que tanto o Daniel como o Leandro têm razão nas colocações. Mas se é necessário um tempo também, eu não vejo problema em relação a isso. Mas eu não posso abandonar o pedido do vereador. Nós temos que colocar ele em pauta, senhor vereador. Eu coloquei em minha posição. Ah, sim. Tirar ou não, se não entender mal. Só colocando, respeitando as opiniões dos dois colegas. Mais alguma discussão? Coloco o pedido do vereador Leandro em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, que se levante. Quem for contrário, que se levante.
O pedido do vereador Leandro foi aprovado por 4-2 no plenário, então eu retiro o requerimento. Se empata, tudo bem. Ele não vai entrar hoje. Aí o senhor pode fazer o requerimento para a semana que vem de novo. Sim, ele vai ser colocado em votação aqui para ir para o prefeito. Dando continuidade ao grande expediente. Continua o vereador Daniel. Falando agora no grande expediente, eu gostaria de falar aqui a todos os funcionários que semana que vem nós vamos dar um jeito de mandar esse requerimento, porque aqui tem perguntas e nós queremos no papel o que foi, para não ter aquele negócio de ficar, falou, não falou, deixou de falar, que estando no papel a gente pode dar uma cópia ao funcionário que se sentiu lesado ou que daí ele vai ter no papel assinado pelo vindo da prefeitura o que realmente aconteceu. Falar a vocês que eu entrei junto com o Samuel com esse requerimento apenas para conhecer, eu acredito que não teria problema nenhum ele já chegar hoje, amanhã lá no gabinete do prefeito, mas já que tem algumas dúvidas, tudo ok, vamos aguardar uma semana que vem nós voltamos novamente ele. Acredito que se tiver alguma dúvida das questões que a gente está perguntando aqui, nós vamos entrar com outro requerimento até conseguirmos o que realmente a gente quer saber. Eu gostaria de falar sobre um problema que a gente está tendo aqui, daquela antiga faieira, que o prefeito, para ele agilizar a desocupação lá, porque parece que venceu o contrato da pessoa que estava utilizando lá, tem pessoas interessadas em pegar aquele terreno para montar alguma fábrica, alguma coisa aí, um frigorífico de peixe, me parece, tem algumas empresas interessadas, para não deixar acontecer igual aconteceu com a fábrica de pallet, que tinha um rapaz que queria instalar lá onde é a associação, para baixo do aterro sanitário, e terminou indo embora de Caraíma. Então eu peço mais celeridade ao prefeito para que resolva essa questão. E eu gostaria também de alertar aqui ao executivo sobre uma empresa que está prestando serviço de corte de grama no município, que as empresas aí para fora, eles colocam uma tela de proteção. Aqui em Caraíma já teve 2 acidentes de pedra pegar no olho de pessoas, inclusive um até me parece que cegou o olho de um senhor aqui em Caraíma. Então eu peço que se atente a isso, colocar rede de proteção contra aquelas pedras, para não bater em pessoas, não bater em veículos, em carros que estejam passando. No demais, discutirei na hora de dia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador, pelas suas palavras. Passo agora ao senhor vereador Aguinaldo. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, né, aqui presentes, pessoal que nos acompanha, Léo, a Ida, que estão aqui nessa noite, né, muito chuvosa, graças a Deus. Eu gostaria de reforçar as palavras do vereador Daniel em relação àquele espaço que está ocioso. Então, nós já fomos cobrados também, né, por pessoas aí procurando saber se havia já o projeto estaria nessa casa, alguma coisa nesse sentido. E até o momento não tivemos nada, né, senhor presidente, aqui, porque ainda falta um ajuste com a pessoa que ainda detém a possibilidade de estar usufruindo lá. Então, é realmente importante que o executivo tome a frente e avance sobre isso. E em relação ao corte de grama também, é muito justo. Eu, inclusive, no outro dia tive o carro danificado, não aqui na cidade, mas em outro lugar. Então, não custa nada ter esses cuidados. E eu gostaria de dizer aos senhores que, bom, pelo menos até antes da chuva, as ruas do Porto estavam bem cuidadas, né? Infelizmente, chuva acaba gerando algum dano àquele espaço. Mas eu percorri todas as ruas hoje, está muito bem cuidado, meu manga está fazendo um excelente trabalho por lá. E também, aproveitando o ensejo, pedir que o nosso executivo tenha um olhar especial às estradas rurais, que produz aí, questão do agronegócio no nosso município. Há muitas reclamações a isso, na questão da manutenção. Então, é importante que nós tenhamos esse cuidado. E também dizer que a Sanepar
está com obras a todo vapor no porto, saneamento. Tem um vídeo aí que coloquei para vocês acompanharem depois, feito ontem, para ter uma noção de como está o andamento. E, senhor presidente, gostaria de lembrar aqui daquela indicação da possibilidade de instalação de energia solar aqui nessa casa. Nós já temos excelente resultado lá na minha propriedade com a produção de energia. Vale a pena de pensar sobre isso esse ano. E dizer também que hoje de manhã, percorrendo a orla do porto, infelizmente, né, as pessoas não têm muita consciência, e quem viu as fotos lá pôde perceber que a equipe fez excelente trabalho de preparação do solo, plantio das mudas de flores, que já estão florindo algumas, mas que algumas pessoas acham que aquilo ali é um depósito de lixo. Abandonam seus lixos, sentam em cima, quebram as flores, ou o pezinho das flores ali, e ainda tira algumas e leva embora. Então nós pedimos aqui a quem nos acompanha, as pessoas que visitam o nosso porto, moradores, enfim, que respeitem, né? É tão legal quando você percebe que está bem cuidado, aí vai lá e tira. Nós temos que aprender a admirar e não tirar as coisas. Então, é um reclame, infelizmente, eu fico muito triste ter que dizer isso, mas está acontecendo lá. Daniel viu aquelas fotos, é triste, né? E o pior é que as lixeiras estão ao lado. Mas prefere jogar garrafa, quebrar papel, até sapato velho, enfim, joga por cima. Então falta consciência. Acho que não é necessário que ninguém chegue ali, você não pode fazer isso. A pessoa tem que ter um pouco de educação e respeito também. Então, nesse momento era isso, eu agradeço o espaço e que tenhamos aí uma semana muito proveitosa de trabalho. Obrigado, senhor vereador Aguinaldo. Também, Aguinaldo, não só no Porto, mas aqui na sede nossa também, no parquinho ali no centro, né? A gente às vezes frequenta ali, que eu tenho uma menininha de 4 anos, e tá demais ali também, estão jogando lixo, tem as lixeiras lá dentro, tem tudo, mas ainda estão jogando lixo lá, as flores que é plantada no centro da praça ali também estão arrancando. Então, que a gente tenha um pouco de compaixão pela cidade aí, a sociedade inteira, e vamos cuidar que isso aqui é um patrimônio nosso, não só do prefeito, dos vereadores, mas da sociedade inteira. Só um minutinho, nós tivemos a presença do Guto hoje, do Sicredi aqui nessa casa, a gente agradece a presença dele, e infelizmente também notificou que algumas pessoas chegando dentro da e passando as paredes, gente, onde chegamos? Que é isso? Então nós temos que ter um pouquinho de consciência e respeito. E isso se aprende de casa, Daniel. Família, pai, mãe, né? Então nós temos que ter esse procedimento aí de entendimento também. Obrigado, senhor vereador. Passo agora a palavra para o senhor vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais membros da mesa, aos vereadores presentes, a Angélica, doutor Everaldo, ao Samuel, e aqui nos acompanha via Facebook. Só dar uma boa noite a todos, presidente, e deixar para discutir na ordem do dia. Obrigado, senhor vereador Leandro. Passo agora a palavra para a senhora vereadora Juliana. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, aqueles que estão aqui presentes e também aqueles que nos assistem via internet. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do Guto do Sicredi, que veio nos visitar aqui e nos convidar para a inauguração do banco que acontecerá agora no final do mês de março, que não é um banco, é uma cooperativa, deixa eu corrigir, que é diferente, né? E que vai, com certeza, somar muito no nosso município, e eu tenho certeza que, assim como também a outra cooperativa que está abrindo agora, o Cicobi, também vai somar, que inclusive, né, realizou um evento cultural essa semana, aqui no centro da cidade, e que eu ouvi falar muito bem, infelizmente eu não pude estar presente por problemas particulares, mas é aquela velha história que a gente sempre diz, a gente precisa investir mais em cultura no nosso município, e a prova disso é que quando tem um evento cultural, lota, as pessoas falam super bem, e ele é super aceito. E aí eu me pergunto, será que é necessário vir aqui uma cooperativa para fazer isso? Né? Será que a nossa prefeitura não tem força para isso? Às vezes a gente se questiona um pouco com relação a essas questões. Não é uma crítica, mas é também
uma reflexão para que a gente possa olhar mais para as questões culturais, não só esportivas também, mas também esportivas, com relação aos nossos munícipes. Também gostaria aqui de agradecer a presença do pastor Marco Antônio, que esteve aqui junto com o Jonas Paulino, que representam a Assembleia de Deus de Perus, e que fez aqui uma bonita oração para nós, e que nos agraciou aqui com suas boas palavras, e que fez com que nós possamos, assim, pudéssemos começar essa sessão com um pouco mais de reflexão. E também gostaria de estar colocando aqui uma questão que tanto o vereador Daniel como o vereador Aguinaldo trouxe, e que acaba sempre no final é o mesmo problema, né? O vereador Aguinaldo colocou a questão da rede de proteção, da questão do corte da grama, e o vereador Aguinaldo a respeito da questão da depredação do patrimônio público e também da falta de com relação a jogar lixo e dispensar o lixo fora do lugar e não cuidar do ambiente. A gente cai na mesma situação, por quê? Porque eu venho falando há 2 anos aqui com relação à questão das fiscalizações. O quanto é necessário a gente ter maior fiscalização no nosso município. E a gente falou muito a questão do fiscal, né? Às vezes as pessoas falam assim, por que você não faz uma lei sobre isso ou sobre aquilo? E eu falo, não adianta, a gente faz uma lei e não tem ninguém para fiscalizar essa lei, né? E aí a gente fica numa situação difícil, porque às vezes a gente pensa assim, entraram lá naquela construção e depredaram a construção novinha. Mas a gente sabe que as construções aqui, de acordo com o Código de Posturas, e principalmente com a questão da legislação vigente que a gente tem aqui no plano diretor, as obras elas têm que ter tapumes, tem uma série de regramentos que as obras não seguem também. Então aí a gente vai e volta nessas situações. Com relação à questão da redinha, que tem que ter, né, no corte de grama, eu tenho certeza absoluta, Daniel, que foi licitado esse serviço com a redinha. Tá? Eu não tenho dúvida disso. Agora eu me pergunto, há quanto tempo essa empresa, é uma empresa que está trabalhando, terceirizada, ela está trabalhando no nosso município, e aí eu tenho vindo falado aqui, talvez vocês não se lembrem, mas eu vim e falei aqui nessa casa diversas vezes para a Comissão de Obras e Serviços Públicos, porque é esta comissão que deve fiscalizar esse tipo de serviço, para avaliar as licitações que estão ocorrendo no nosso município. Por quê? Porque esse tipo de problema acontece porque existe uma falha na comissão de fazer realmente essa fiscalização. Para isso a gente não precisa de um fiscal, a gente precisa que nós, enquanto fiscais do povo, realizemos uma varredura com relação a essas licitações. Eu pretendo entrar com uma lei aqui para que todas as licitações venham para nossa casa, cópias, 3 dias antes do certame, venha cópias para nossa casa aqui, para que a gente possa analisar. Eu pretendo realizar esse projeto aqui. Eu sei que é um projeto que vai trazer assim, um certo desconforto para a administração, mas para nós vai trazer um certo conforto, porque vai estar na nossa cara, que vai estar o papel aqui. Porque às vezes a gente fala assim, mas está lá no portal Transparência, realmente está no portal Transparência. Mas muitas vezes a gente não tem esse acesso. É que nem esse requerimento aqui. Estava lá, já tinha sido protocolado. Não é de hoje que ele entrou aqui. Ele entrou sexta, eu acredito, ou talvez até antes. Mas ele não estava aqui na nossa mesa. E daí a gente, peraí, não li, não vi. E daí a gente cria toda uma situação. Mas eu vejo que é muito importante que essas cópias venham para essa casa. Por quê? Porque a gente vai ter esse cuidado de passar para a Comissão de Obras e de Serviços Públicos, as licitações que são com relação a esse assunto, e daí fazer com que esse tipo de coisa não aconteça, Daniel. Que é o quê? É você verificar que está acontecendo acidentes, e você verificar que está acontecendo acidentes, por quê? Porque está se realizando o trabalho há um grande tempo, e quem tem que fiscalizar não fiscalizou. Né? Então e aí assim, eu não estou puxando a orelha de quem era da Comissão de Obras e Serviços Públicos até ontem. Eu estou puxando a nossa orelha enquanto vereador, porque a gente deixa passar.
O tempo todo. E aí a gente vem aqui e reclama, mas quem deixou passar muitas vezes fomos nós. Então, vamos tentar olhar um pouquinho por isso, vamos encaminhar a Comissão de Obras e Serviços Públicos para que ela peça esclarecimentos com relação a isso. Aproveitemos que as comissões de obras e serviços públicos hoje são 3 vereadores da base do prefeito. Então, eles têm todas as condições de bater lá na porta do prefeito e pegar essa informação sem qualquer requerimento. Não é verdade? Então, vamos cobrar. Vamos cobrar, sim, as nossas comissões antes de qualquer coisa. Porque esse serviço, Daniel, eu tenho certeza que a gente já podia ter a resposta antes. Tá ok? Então, assim, eu acho que precisa mais de fiscalização. Enquanto a gente não tiver fiscalização, esse tipo de coisa vai acontecer. E a culpa não vai ser do prefeito, da empresa que vem prestar serviço. A culpa também. Tá? Aí eu deixo para discutir na ordem do dia. Obrigada. Obrigado, senhora vereadora, pelas suas palavras. Passo agora a palavra para o senhor vereador Adelso. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, doutor Everaldo, Angélica, ao Léo, a filha do Agnaldo aqui presente, obrigado a presença de vocês, a todos que nos assistem via Facebook, ao Samuelzinho que está transmitindo a sessão ao vivo. Queria iniciar aqui, senhor presidente, as minhas palavras falando a respeito do requerimento, né, do Samuel e do Daniel. Eu acho que esse tipo de requerimento, ele deveria ter sido feito com todos dessa casa. Eu acho que deveria estar o nome de todos juntos, né? E eu já tive uma pré-conversa com o prefeito sobre isso, liguei para ele, porque como vocês todos sabem, eu sou funcionário público também, e também me senti lesado pelo que aconteceu. Nós temos mais funcionário público nessa casa, a Juliana, né? O Jurandir que não está presente. Então, está muito funcionário, né, reclamando, e se a gente deixar no esquecimento, as coisas vão, né, cair por terra. Tive conversando com o Marcos esses dias, né, até uma conversa esporádica, perguntei para ele sobre o que estava acontecendo, o que ia ser feito. Ele adiantou algumas coisas para mim na questão de conversa, né, de conversas, e disse que tem um documento que parece que, só para dar uma explanada aqui, foi alertado pelo vereador Samuel do que estava acontecendo, né, e logo em seguida falou com a sua equipe, a equipe puxou realmente, né, viu que parece que estava tendo ato, né, de irregularidade, que notificou a empresa, e a empresa parece que já pagou a multa, e essa multa está alocada na conta do funcionário público, né, nessa conta que foi pago essa sexta. Foi chamado lá o dono da empresa, que aceitou, né, tudo dentro dos contratos, trâmite legal do contrato, foi pago essa multa, não só a multa, acho que foi R$10.300, parece que foi uma conversa, não lembro se foi isso. Tem também uma questão de alguns produtos que não estavam na cesta, que, né, foi trocado, uma glossa, acho que fala o termo técnico, uma diferença de mais 5 mil e poucos reais, né? E tem também a questão eu acho que o intuito dessa casa, como no início das palavras do vereador Daniel, ele falou que se esse requerimento não passar, Samuel, vai direto ao prefeito. Eu acho que o certo seria isso mesmo, cada vereador que tem a sua desconfiança ou digamos assim, as suas dúvidas, tem que ir lá protocolar um ofício na prefeitura e pedir. Porque eu vou atrás desse documento. Essa semana eu vou atrás. Eu vou atrás desse documento, né? Com certeza eu vou ter as respostas. E se eu não tiver a resposta que eu quero, eu vou fazer outro protocolo, outro documento pedindo. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara para os senhores vereadores. Eu vou conversar com o prefeito, né, essa semana, vou tentar falar com ele. E vou deixar bem claro para ele que eu vou entrar com requerimento nessa casa, quero o apoio de todos vocês, que independente de valor, de multa, de glosa, do que for, o grande lesado foi o funcionário público. E eu quero a união de vocês nesse requerimento, que eu vou desenvolver ele, para que nós peçamos para o prefeito que todo o dinheiro, todo esse dinheiro da multa, da glosa, e que realmente, digamos assim, desses R$100.000, essa diferença seja convertido para o funcionário público, né? Porque o
prefeito fez a licitação, nós votamos aqui R$100 mil. O prefeito fez a licitação, a empresa, de repente, usou de má fé, não cumpriu o combinado, né? Não cumpriu o combinado, teve que submeter a se retratar, pagar a multa, ter uma diferença dos produtos já de início de preço, que gerou em torno de 5 mil e poucos, mas esse dinheiro voltou para os cofres públicos. Agora, pelo que o prefeito comentou comigo, parece que o vereador Daniel, o vereador Samuel, levou até o conhecimento, né, do Ministério Público a questão, e parece que o prefeito já respondeu ao Ministério Público sobre essa questão, né, e está aguardando o que vai ser feito. De repente seria até, digamos assim, viável para essa casa, não sei como funciona isso, de repente a gente chamar até a empresa aqui, né, para dar explicação, prestar esclarecimento, né, porque não foi a administração que fez. Eu até quero parabenizar a atitude do vereador Samuel e do Daniel, que, né, reclamaram também, a gente não tomou as medidas cabíveis, mas o Samuel e o Daniel tomou as medidas cabíveis, né? E o grande intuito aqui é o quê? É não deixar que o funcionário público seja lesado. Então, deixa aqui meu compromisso com essa casa e com o funcionário público, que na próxima segunda-feira eu irei trazer algumas respostas aqui, entendeu? A respeito da questão da multa, da questão de trâmite, da questão da notificação da empresa e provavelmente um requerimento que o prefeito converta, que seja 15, seja 20 mil, tanto que for, que converta aí de abono, agora se possível em dinheiro, né, já que virou essa bagunça, a gente viu que esse negócio de cesta não funcionou, infelizmente, né, deu essa parafernália toda, a gente sabe do problema da folha de pagamento que o prefeito tem, mas se o prefeito pudesse ter dado em dinheiro, não teria acontecido, né, toda essa complicação. Mas que essa diferença seja convertida ao principal classe prejudicada do funcionário público. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhor presidente, o senhor me cede um minuto? Foi exatamente o que o vereador Samuel, acho que falou na reunião passada, que sobre a questão o que vai fazer com esse dinheiro da multa, que ele acha mais do que correto destinar aos funcionários públicos. Essa questão de não ter dado em dinheiro foi questão do índice da folha de pagamento, é um problema que já deveria ter resolvido isso aí no município, inclusive até agora não chegou o reajuste dos funcionários da prefeitura devido a esse índice. Então a gente está aguardando aqui para fazer essa votação, para vocês começarem a receber. E o que o vereador Adelcim falou que vai fazer no requerimento, por incrível que pareça, coincide com tudo que está no nosso requerimento ali. Então, também justo o seu requerimento, senhor vereador Adelson. Peço que semana que vem o senhor puder votar também o nosso requerimento, ficaria muito agradecido. Senhor vereador, eu li o requerimento do senhor, que não está falando em nada em converter para funcionário público, não. Está falando que vai ser destinado o dinheiro. Eu estou colocando os pingos nos i. Eu vou fazer o requerimento seja convertido. Não é para que vai ser. É que seja convertido para funcionário público. Que seja convertido. Era esse o intuito. Eu até entendo a ansiedade do senhor em falar que eu estou querendo copiar o requerimento de vocês. Muito pelo contrário. Não eu só quero direcionar que o prefeito se atrele aos 100 mil que foi votado nessa casa, entendeu? Para ver o que sobrou da cesta, quantas cestas foram vinculadas aos 100 mil, o que sobrou, essa diferença da multa, porque esses 10 mil reais que foi pago de multa, 10, 300 e pouco, eu acredito que tem que sim, além do que sobrou dos 100 mil, mais essa multa convertida ao funcionário público. Então a minha ideia é essa, direcionar ao funcionário público. Com certeza. Obrigado. Senhor presidente, se eu não me engano, eu acho que a glosa e a multa são revertidas para o FIA, é um fundo. Eu não tenho certeza se são só multas no contrário do fora, está na prefeitura. Então, eu acho que havendo legalidade, eu acho que essa casa inteira condiz com quem foi lesado, né, de devolver realmente o dinheiro para quem foi prejudicado. Havendo legalidade, eu acho que não teria problema, senhor presidente. Só para... Parece que o dinheiro foi depositado na conta da prefeitura. A princípio achou que ia para essa conta,
está depositado lá. Então, eu tive, digamos assim, o conhecimento de lá puxar, parece que essa conta está vinculada ao pagamento, já a multa, o que sobrou, né? Mas eu pedi para que fosse feito um estudo lá, eles estão fazendo, para ver quantas cestas foram dadas, quanto pagou na cesta. Acredito que o líder do prefeito também que se interessa em ter o documento, se já não tenha, para que possa, de repente, fazer os esclarecimentos viáveis aqui nessa casa. Não, sim, eu tenho. Só terminar de ler o documento, eu já vou passar. E meus parabéns pela indicação. Eu tenho certeza que toda a casa vai apoiar, com certeza, de reverter para o funcionário público. Aqui também, senhores, no requerimento do Samuel e do Daniel, está aqui no final, no quinto ali, está no que será utilizado o valor da multa. Eles estão querendo saber também no que vai ser utilizado, né? Então, está pedindo... O requerimento é a diferença do que sobrou, porque não gastou 100 mil reais total, não gastou 100 mil. Acredito que não conseguiram fazer lá, distribuir em cesta para sobrar 100 mil. A gente gastaram lá 80, 90, que eu não sei o valor exato, mas eu vou saber, semana que vem com certeza eu vou saber quanta cesta foi feita, qual o valor e convertida a multa. Então, o montante, que seja 15 mil, 16 mil, 20 mil, que seja convertido. O funcionário público que dê 40, 50 reais para cada um, mas que dê César o que é de César, não é verdade? Terminando o grande expediente, passo para as matérias do dia e ainda em tempo eu coloco o projeto do Poder Legislativo número 01 de 2019 e encaminho ele às comissões. E o projeto do Legislativo número 02 de 2019, encaminho ele às comissões. E terminando o grande expediente, passo agora para a ordem do dia, aonde o projeto número 05 vai para a sua segunda votação. Coloco o projeto número 05 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 05 de 2019 está aprovado por todos os vereadores presentes em segunda discussão e votação. E não tendo mais nada para se tratar nesta casa, passo agora para as considerações finais, onde a primeira vereadora inscrita é a vereadora senhora Juliana. Bom, eu gostaria de desejar uma excelente noite aos colegas vereadores e reafirmar meu compromisso e apoiar toda e qualquer ação aqui dentro de fiscalização do poder público, que essa na realidade, nossa atribuição principal. E, sem dúvida nenhuma, sem essa atribuição, a gente não pode realizar nada, né? Então, só reafirmar que eu apoio qualquer tipo de ação aqui de fiscalização dessa casa. Obrigada. Senhor vereador Leandro. Eu também tomo a mesma posição da vereadora Juliana, acho que é função primordial da vereança, e espero trazer todas as respostas na próxima sessão, senhor presidente. Boa noite a todos, vão com Deus. Obrigado, senhor vereador. Senhor vereador Adelso. Quero desejar uma boa noite a todos os companheiros vereadores, Angélica, doutor Everaldo, ao Léo, a filha do Aguinaldo que está aqui presente, a todos que nos assistem ao vivo via Facebook, ao Samuelzinho que está transmitindo as nossas sessões, e que Deus abençoe a todos. Eu acredito que semana que vem não haverá sessão, né, senhor presidente, por causa do feriado, né? Mas, se Deus quiser, na próxima sessão estaremos aí, graças a Deus, discutindo os projetos que irá beneficiar o nosso município. Muito obrigado a todos e boa noite. Senhor presidente, eu tenho um questionamento. Qual vai ser o dia da próxima sessão? Como não tem sessão no feriado, qual é o próximo dia? Nós não vamos fazer na semana, eu ia deixar para falar no final, senhora vereadora, nós vamos fazer na outra segunda, porque não tem nenhum projeto aqui, vai ser tudo encaminhado, né, as comissões, não tem nenhum com máxima urgência, então nós vamos deixar para fazer na próxima segunda. Mas o regimento não fala que teria que ser no primeiro dia útil após o feriado? Pelo conhecimento De deliberação
mesa, não? Eu coloco em deliberação no final. Depois. Beleza. Obrigado, Só senhor tirar vereador. dúvida só, tá? Obrigada. Passa agora a palavra ao senhor vereador Daniel. Boa noite a todos e uma ótima semana. Senhor vereador. Bom, eu quero desejar também uma boa noite a todos e dizer, por causa do recesso do feriado de carnaval, na segunda haverá sessão ordinária nesta casa. E em conversa com os vereadores, nós vamos fazer o recesso e só haverá sessão nesta casa na próxima segunda-feira, que será dia 11 de março, né? Uma boa noite a todos, quero agradecer a Deus e, em nome de Deus, declaro encerrada a terceira sessão ordinária de 19.